Olá, comunidade Filhos do Sol, saudações em Cristo Jesus. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Na graça de Deus, estamos aqui reunidos para refletirmos juntos a palavra de Deus. Uma coisa é certa, meu irmão de fé. Para cumprirmos plenamente a missão que Deus nos concede a cada dia, precisamos ter saúde física, mental e espiritual. E hoje, vamos cuidar de nossa saúde, refletir a palavra de Deus para nos fortificarmos a cada dia. Há momentos em que a boca se cala, mas o coração grita. Existem dores que não deixam marcas no corpo, mas deixam cicatrizes na alma. Feridas silenciosas, causadas por palavras que oprimem, por olhares que julgam, por mãos que não acolhem. Talvez você conheça bem esse silêncio, meu irmão de fé. O silêncio de quem sofreu e ficou quieto. O silêncio de quem confiou e foi ferido. Hoje, essa palavra é para você. Quando tudo se cala, há silêncios que não são fraqueza, são trincheiras onde a alma se esconde, ferida, mas ainda viva, cansada, mas ainda firme. Nem toda dor se grita, nem toda injustiça se vinga, pois a justiça pertence a Deus. Há corações que escolhem calar, não por medo, mas por confiar que Deus fala melhor no tempo certo. O mundo pode não entender sua lágrima contida, sua ausência de resposta, sua escolha de não revidar. Mas o céu entende e escreve com ternura a história dos que esperam em silêncio. Se hoje suas forças parecem poucas, lembre-se, fé não é a ausência de dor, é a coragem de continuar, mesmo sem aplausos. Afinal, nosso reconhecimento deve vir somente de Deus. Deus nos vê e isso nos basta. E quem confia em Deus, ainda que calado, nunca está sozinho. Julho é o mês da conscientização da saúde mental. Claro que em todo o ano é importante falar sobre saúde mental. Todos os dias precisamos nos cuidar, preservar os nossos pensamentos, a nossa integridade física e moral. Com isso, meus irmãos de fé, vamos refletir juntos o Salmo 42, Desejo de Deus e de seu templo, ao regente do coro, poema dos filhos de Coré. Como a corça deseja as águas correntes, assim minha alma anseia por vós, ó Deus. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando hei de ir ver a face de Deus? As lágrimas são meu pão dia e noite, enquanto me repetem o dia inteiro: onde está teu Deus? Disto me lembro, e meu coração se aflige. Através da multidão, eu caminhava entre os primeiros, rumo à casa de Deus. Entre cantos de alegria e de louvor, de uma multidão em festa. Por que estás triste, minha alma? Por que gemes dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele que é meu Salvador e meu Deus. Às vezes, em certas situações da vida, nos sentimos apertados, não fisicamente,
mas emocionalmente. Nos sentimos diminuídos, invisíveis, sufocados, esquecendo-nos da nossa real identidade, filhos de Deus. E neste lugar silencioso de nossa alma, começamos a acreditar que merecemos pouco, que somos pequenos demais para sermos ouvidos por Deus. Mas a verdade é outra, e está escrita na Bíblia Sagrada. O céu se inclina para ouvir o gemido dos que sofrem em silêncio. Assim como está escrito no Salmo 139, versículo 4. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Você, meu irmão de fé, pode não ter conseguido explicar o que sente, mas tenha certeza que Deus já entendeu. Ele vê o que os olhos humanos ignoram. Ele ouve o que o mundo escolhe não escutar. Ele entende as lágrimas que você engole só para continuar. Deus não ignora o coração ferido. Ele é o médico dos médicos, o médico das emoções. Deus Pai amoroso, que acolhe sem exigir explicações. O que ninguém enxergou em você, Deus viu e não passou batido. Tenha certeza disso. Está escrito em Ezequiel, capítulo 36, versículo 26, o seguinte: Estão me acompanhando? Abram a Bíblia de vocês. Vamos ler juntos este versículo. E lhes darei um novo coração, e porei dentro de vocês um espírito novo. Nós não somos o que fizeram conosco. Nós somos o conjunto de nossas escolhas pessoais, dia após dia, tijolo por tijolo. Não é sobre o que aconteceu, é sobre o que você fez, como você interpretou e como agiu com o que aconteceu com você. Deus nos ensina a cada momento a termos uma boa inteligência emocional, pois é através da inteligência emocional, o QE, que nos faz administrar melhor os nossos pensamentos, sentimentos, nossas emoções. Você, meu irmão de fé, não foi criado para viver acorrentado a lembranças dolorosas, a traumas. Você não é o rótulo que colocaram em você. Você não é a dor que te causaram, nem o peso que colocaram sobre seus ombros. Deus te convida a recomeçar. Ele quer trocar o peso por leveza, a confusão por paz, a culpa por perdão, o medo por coragem. Não aceite viver como prisioneiro de palavras, gestos ou silêncios que te feriram. Você é livre para ser curado. O lugar do silêncio é também o lugar da visitação. Assim está no Salmo 46, versículo 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O silêncio que dói pode se tornar o silêncio onde Deus fala. O vale escuro pode ser o lugar do encontro. A dor pode se tornar o ponto de partida para a cura. Quando tudo em volta te calar, escute o céu. Quando as vozes forem duras, ouça a voz de teu Pai Criador. Quando te fizerem pensar que você não tem valor, lembre-se de quem te formou no ventre.
Deus está presente nos detalhes, no silêncio. E é no silêncio que Ele trabalha com mais profundidade. Deus afirma, meu irmão de fé, com toda a veracidade, que você é ouvido, você é visto, você é amado incondicionalmente. Fomos criados com tanto amor, com tanto propósito por Deus. Então, não nos acostumemo-nos com o normal do mal. Não se acostume com a dor, meu irmão de fé. Não aceite como normal o que te oprime em nome do certo. Você é filho, você é filha. E Deus te convida a levantar a cabeça, a respirar fundo e dizer com confiança: Senhor, eu confio em Ti. Assim como Jesus, nosso Mestre e Salvador, nos ensinou no Horto das Oliveiras, em sua angústia suprema, próxima hora da crucificação. Ele orou, silenciou, mesmo com dor, entregou completamente a vontade de Deus. Senhor, que seja feita não a minha, mas a tua vontade. Assim, meu irmão de fé, precisamos nos entregar completamente a Deus para compreendermos cada situação que nós passamos em nossa vida. Quando tudo em mim se cala e a dor não quer mais falar, quando o peito grita em silêncio e ninguém vem me escutar, quando a mão que deveria acolher me empurra para o chão, quando a voz que dizia amar se veste de acusação, eu olho para o céu, cansado, sem saber como orar, mas descubro em meio ao vazio que Deus sabe escutar. Ele vê o que os olhos não veem, Ele ouve o que não digo, Ele toca onde ninguém mais toca e caminha sempre comigo. Aprendi que o coração humano pode falhar e machucar, mas há um amor que nunca falha, o amor que vem do altar. Então, deixo o medo de lado, solto as amarras da dor e confio só em um nome, meu Jesus, meu Salvador. Pois o mundo pode me esquecer, as palavras podem me trair, mas aquele que me formou vai me amar sempre e nunca deixará de me ouvir. Meu irmão de fé, nunca desista, mesmo que passe por momentos mais turbulentos da vida, a mão de Deus sempre irá levantar, Deus sempre irá guiar, pois Ele é nosso sol maior, Ele é o nosso farol, que está a nos guiar a cada momento. Quando tudo parece incerto e o caminho à frente é cercado de dúvidas, lembre-se daqueles que ousaram crer, os heróis da fé, como descrito em Hebreus 11. Eles confiaram, mesmo quando não havia garantias. Abraão, o pai da fé, saiu de sua terra sem saber para onde ia, crendo apenas na promessa de um Deus invisível. Esperou anos por um filho, e quando o recebeu, foi provado no altar da obediência, porque fé verdadeira confia, mesmo quando não entende no momento. Porque, na verdade, nunca iremos compreender tudo. Precisamos aprender a confiar, como Abraão
o pai da fé confiou. Moisés levantou o cajado diante do mar, com um exército atrás e águas à frente, e viu o impossível se abrir, porque escolheu confiar na voz de Deus, não na lógica dos homens. Davi, ainda tão jovem, encarou o gigante, sem armadura, sem espada, mas com fé no Deus que o havia livrado do leão e do urso, porque quem já venceu batalhas no secreto não teme o barulho do campo de guerra. Josué marchou em silêncio ao redor de muralhas intransponíveis, crendo que a obediência derruba o que a força humana não consegue tocar. E no 7º dia, com um grito de fé, as muralhas de Jericó vieram abaixo, não pela estratégia, mas pela presença de Deus. Esther, com um coração tremendo e uma missão gigante, entrou na presença do rei para salvar o seu povo, sabendo que poderia perder a vida, mas escolheu dizer: se perecer, pereci, porque quem se coloca nas mãos de Deus sabe que Ele muda decretos e vira páginas. Maria, uma jovem comum, foi escolhida para um chamado eterno. Ela não compreendeu tudo, mas respondeu: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua vontade. E por meio de sua entrega tão santa, o Salvador veio ao mundo, através de uma entrega genuína de uma jovem comum que se tornou extraordinária. E no auge da esperança, quando parecia que tudo se perderia, veio Ele, Jesus, nosso Mestre, nosso Redentor, que chorou, foi rejeitado, sofreu, calou, mas venceu. Venceu o mundo, venceu a morte. E hoje vive para dizer: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. Essas não são apenas histórias, meus irmãos de fé. Não são contos. São pessoas reais que também tinham dúvidas, medos e inseguranças, mas decidiram confiar em Deus. São testemunhos eternos de que quem confia em Deus jamais será confundido. E se Ele foi fiel ontem, Ele será fiel também com você. Pois Jesus Cristo, nosso Mestre e Salvador, é o mesmo ontem, hoje e sempre. Não pare, não tema, confie. A sua história também será lembrada no céu. O silêncio dos inocentes, na realidade, é o brado mais alto que já se deu, de um coração que se libertou das dores do mundo e confiou apenas no amor que nunca falha, no amor de Deus. Amém. Muito obrigada por me ouvir. A voz é minha, mas a palavra é de Deus. Eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho, eu dou. A oração e a reflexão. E se essa reflexão tocou o seu coração, compartilhe com alguém que também precisa ouvir, pois a oração, a palavra de Deus, é o nosso pão da vida, o pão de cada dia, que não pode faltar na mesa de nenhuma família. Precisamos dessa nutrição da palavra de Deus diariamente.
Então vamos incentivar a evangelização digital, compartilhar, para que todos possam se nutrir da palavra que vem do alto. E claro, podem enviar também orações, comentários, testemunhos. É uma bênção de Deus podermos orar uns pelos outros. Comunidade unida, Deus proverá. Uma família orando pela outra, Deus proverá sempre. Deus provê, Deus proverá, e sua misericórdia jamais faltará. Amém. Maanaim, lugar de paz. Feliz dia de hoje.